Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar falando agora sobre Provérbios, capítulo 17. Esse capítulo é um capítulo daquela série, que vem falando já sobre o sábio e o tolo, desde lá de trás. Vamos conferir aqui, desde o capítulo 11, se eu não me engano. Aliás, capítulo 10, Então, desde o capítulo 10, a gente tem falado aí do contraste, o justo em contraste com o ímpio. Então, você vê que não tem nenhum subtítulo fazendo divisão do texto desde o capítulo 10. Olha, capítulo 10, capítulo 11 ainda é sobre o justo e o ímpio, capítulo 12, já falamos sobre todos esses capítulos, 13 também, não tem uma subdivisão, 14 e 15. Ali também o capítulo 16. Entramos no capítulo 17, eu acho que isso aqui vai acabar só lá no capítulo 24, se eu não me engano, 18, 19, 20, 21, 22. No capítulo 22, aí a gente vai ter aqui 30 provérbios dos sábios, E aí vai encerrar essa série de contraste entre o ímpio e o tolo, essa série direta, de contraste entre o ímpio e o tolo. Então agora a gente vai continuar, Provérbios 17. E aí Salomão vai começar a falar sobre uma coisa que poucas pessoas conseguem perceber, que a paz é a coisa mais importante que nós podemos possuir. Ele diz no verso 1: melhor é um bocado ou um pouco seco, e tranquilidade, do que a casa cheia de carnes e brigas. Mais ou menos assim. É melhor você comer verdura, legume, e ter paz, do que ter carnes, ter muitas carnes, ou seja, aqui a carne tem o sentido de prosperidade. Falava-se muito sobre as gorduras, para se falar de prosperidade em comida, e brigas. Então é melhor uma casa com paz, mesmo sendo pobre, do que uma casa rica, onde não há paz. E isso aqui é algo de alguém que consegue entender e valorizar o que de fato é importante para nós. A paz é o nosso bem mais precioso, O escravo dominará, o escravo sábio, O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha. E entre os irmãos terá parte da herança. Eu vou dar um exemplo de um escravo sábio que dominou, lembrando a escravidão aqui como servo, ela é diferente daquele conceito que se tem de escravatura no Brasil. Um exemplo disso foi o próprio José. José lá no Egito foi comprado como escravo e tudo mais por Potifar, e daí a pouco ele se tornou governante na casa de Potifar, O crisol prova a prata e o forno prova o ouro. Então a prata e o ouro passam por uma prova de pureza e de purificação. Mas o Senhor prova os corações. Então, assim como a prata é provada, o ouro também é provado, e eles são objetos de grande valor, Deus também prova os corações, os nossos corações. E aí você observa que a prova aqui ela não tem o sentido de simplesmente descobrir, mas de purificar, Deus provou Abraão, Deus provou vários homens, na verdade Deus prova todos nós o tempo todo, E qual é o propósito? Edificação, purificação. O malfeitor, o que é malfeitor? Quem faz o mal, dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Preste atenção. O Senhor sempre fala para nós inclinarmos os ouvidos à voz dele, Mas o mentiroso, que já está do lado do diabo, inclina os ouvidos para a língua maligna. Irmãos, lábios iníquos e língua maligna, por que Salomão toca nesses dois pontos da fala? Lábios iníquos e língua maligna. Porque a Bíblia fala do que o coração está cheio, Então, duas coisas. Se você dá atenção ou você inclina os ouvidos para ouvir,
você se torna coparticipante no pecado dessas pessoas, tá? Quem zomba do pobre, olha que verso, insulta a Deus, né? Insulta aquele que o criou. E aí nós temos uma cultura de ostentação no Brasil ultimamente, né? É uma cultura onde as pessoas elas zombam do pobre. Há várias maneiras de zombar do pobre. Uma delas é criticando ele por ser pobre, que não faz sentido nenhum. É o cúmulo da idiotice, né? É o cúmulo da ignorância. Alguém zombar de alguém por ser pobre, por ter alguma deficiência, seja qual for a circunstância. A outra maneira de zombar do pobre é a ostentação, porque a ostentação ela é um meio de dizer que o pobre não tem capacidade de comprar, de conquistar aquilo ali. E de ser também, porque as pessoas acham que por conhecer, por ser formado em algo, ela é uma pessoa melhor, né? E o que torna a pessoa melhor do que a outra é o coração. E não tem nada a ver com suas posses, né? Inclusive o conhecimento como posse também. Então quem zomba do pobre insulta a Deus. E o que nega, e o que se alegra com a calamidade, não ficará impune. Isso aqui aconteceu, por exemplo, com os edomitas, né? Que se alegraram com a calamidade dos filhos de Israel e não ficaram impunes. Então, o que é se alegrar com a calamidade? O próprio Salomão vai dizer para você não se alegrar no dia da destruição do seu inimigo. Por quê? Né? Tem pessoas que bem feito, tinha que ter acontecido isso mesmo. Ora, cuidado com o seu coração, tá? Porque você está plantando coisas ruins e vai colher sim, não vai ficar impune, vai colher coisas ruins. Nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso inimigo, porque o inimigo é nosso inimigo, não porque nós somos inimigos dele, mas porque ele é nosso inimigo. Nós sempre ofertamos a paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Um verso bonitinho aí para os seus avós aí, ó. Lembra que ontem nós passamos um verso bonitinho para os avós, no capítulo 16, verso 31? Os cabelos brancos são uma coroa de honra. Olha, que é encontrada no caminho da justiça. Manda aí, ó, Provérbio 16, 31 para o seu avô. Eu até falei do verso 24, né? Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Então manda essa palavrinha agradável para o seu avô aí, para sua avó, né? Cabelos brancos são como uma coroa de honra. E aqui no capítulo 17 a gente também tem uma palavrinha para fortalecer os ossos dos nossos velhinhos aí, ó. Verso 8. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, são os netos, né? Os avós gostam demais de ter netinhos, né? E a glória dos filhos são os pais. Então, você tem duas coisas, né? São 3 gerações envolvidas aqui. É os avós que têm como coroa, ou seja, a conquista deles, né? Ou seja, a glória dos avós são os netos e a glória dos filhos são os pais, né? Palavras bonitas não ficam bem ao insensato. A gente vê isso muito na política, né? Por exemplo. Muito menos a mentira na boca do príncipe. E aí está a grande questão. O príncipe não deve ser mentiroso, mas ele deve ser justo. E aí a gente vê de novo a mentira na boca dos principais, né? Que são os políticos, são os principais governantes da nação. O suborno. Aqui está escrito pedra mágica, mas é uma pedra de favor, tá? Se você pegar no hebraico, você vai ver isso. É uma pedra de favor que abre portas, vamos dizer assim. Então, por isso que usaram aqui pedra mágica. O suborno é pedra mágica, ou pedra de favor, aos olhos de quem o oferece. Onde quer que ele for oferecido, dará resultado. Ou seja, Salomão não está aprovando o suborno. Prova disso é que no próprio capítulo 17... Se você virar aqui, já vou adiantar de uma vez, tá? Se você virar aqui, ó, no verso 23, fala assim, o ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. O suborno tem um propósito de perversão da justiça, né? Então, no próprio capítulo ele explica, ele não está aprovando o suborno, ele só está dizendo que o suborno, na mão de quem pratica o suborno, né? Parece que é uma coisa... facilitadora, né? Quem encobre a transgressão fortalece a amizade. Essa tradução ficou meio estranha, né?
Mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Qual que é a ideia aqui, na verdade, né? A ideia não é no sentido de deixar a coisa para lá. Então vamos lá, no verso 9, a ideia é o seguinte: por exemplo, quando uma pessoa comete um erro, tá? E aí você sai espalhando a questão da exposição. Aquele que espalha o erro do seu amigo tem prazer na exposição, ele vai acabar trazendo inimizade. É óbvio, né? Então, a ideia da cobertura aqui é uma ideia de proteção e não a ideia simplesmente de passar a mão no erro e deixa para lá, tá? 10. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo. Eu não destaquei a palavra cala, porque em outra tradução está assim: uma repreensão entra mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Então uma repreensão é uma correção mais severa para quem tem juízo do que chicotadas no insensato. E o insensato, para ele, não vai fazer efeito nenhum. Se você repreende o tolo, ele ainda zomba, né? O rebelde, o que o rebelde faz? É a rebeldia, né? Só procura fazer o mal. E ele acaba fazendo mal para si mesmo, né? Agora, tem uma continuação, um contexto desse verso interessante. Porque o rebelde ele não age só no mundo físico. A rebeldia ela abre portas, brechas no mundo espiritual. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso, um anjo, tá? A palavra mensageiro aqui, ela é malak. Um anjo cruel será enviado contra ele. Então, a rebeldia é uma coisa relacionada com a feitiçaria. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso lá quando Saul desobedece à ordem de Deus dada por Samuel. Então fala melhor é obedecer do que sacrificar. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E feitiçaria todo mundo sabe que está relacionada com satanismo, né? Com demônios. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes. Essa ursa deve estar brava demais, é perigoso. Mas é melhor encontrar essa ursa que roubaram os filhotes dela do que o insensato na sua tolice. Você vê tanto que o insensato causa prejuízo e dano à vida de uma pessoa, né? Quanto àquele que paga o bem com o mal, olha que interessante, né? Pagaram a Jesus o bem que ele fez com o mal. Inclusive o salmista fala disso também. Deixa eu ver se eu acho que esse salmo é o Salmo 109. 109, no verso 5. Agora que fica mais claro, também no Salmo 35, verso 12, tá? Então vou repetir aqui, o Salmo 35, verso 12, Salmo 109, verso 5. Esse Salmo 109, verso 5, vai falar sobre pagaram-me o bem com o mal, amor com ódio. E logo à frente, vai falar no verso 8, né? Que outro tome o seu encargo. Está falando sobre Judas, que vai estar lá em Atos capítulo 1, esse trecho também. Então, aquele que paga o bem com o mal nunca se afastará da sua casa. Olha aí, né? Que consequência. Então, acontece, você fala assim, mas eu só estou fazendo bem para essa pessoa e a pessoa está me pagando com mal. Você não deve nem desejar o mal dessa pessoa, nem se alegrar quando o mal vier contra ela, mas a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Então, é Deus que vai julgar a sua causa, né? Você não deve deixar de fazer o bem porque a pessoa despreza. A ideia que as pessoas têm é o seguinte, mas eu faço bem, mas eu não tenho reconhecimento. O seu reconhecimento vai vir do Senhor. A Bíblia diz, não te deixe vencer pelo mal. Então, se você recebe o mal
e você desconta, você se deixou vencer pelo mal. Mas vença o mal pelo bem. Então, nós devemos vencer o mal com a prática do bem. Agora, a pessoa que paga, né, o bem que você fez com o mal não se afastará da casa dessa pessoa. Ou seja, a pessoa está levando uma maldição contra si. Maldição, eu repito, não é obra do diabo. Maldição, aqui, ela é um contexto onde o próprio Deus amaldiçoa essa pessoa. E como que essa pessoa vai quebrar essa maldição? Se arrependendo, né, confessando o seu pecado, mudando a sua prática, e aí sim, agora obedecendo. A obediência é o que quebra a maldição. Só obediência, mais nada. Né? Arrependimento com obediência, mais nada. Tá? O que eu quero dizer com nada? Não é oração forte, não é campanha de 200 dias, não é envelope de R$1.000 que vai quebrar a maldição, não. O que vai quebrar a maldição é uma mudança de comportamento, uma mudança de postura diante de Deus. Ou seja, se a maldição veio da parte do Senhor, está em inimizade com ele. Então, como é que faz? Você tem que ir lá e se tornar amigo de Deus. Acabou a maldição. É simples assim? É simples, mas fala para o pecador se arrepender para você ver se ele acha simples. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Então, olha, quando começa uma discussão, o que acontece? É como abrir uma represa porque aquela fúria está represada. E quando começa, né, não sei se você já viu quando abre as comportas de uma represa, como que ela vem violenta, né, aquela água. Então, as suas palavras e as palavras que você vai ouvir de volta são palavras fortes. Elas vão vir no momento assim em que pode causar conflito, né, vai causar problemas. Verso 15, mais uma vez falando que o Senhor detesta. Deus é amor. Ele é amor, mas ele detesta quem é contra o amor. Então, o Senhor detesta quem justifica o ímpio. Não é correto justificar o ímpio. O que é isso? Libertar alguém que deveria estar preso. Falar que o mal é bom. Nada disso é bom diante de Deus. E Deus detesta isso. Então, Deus detesta quem justifica o ímpio. Deus detesta também e quem condena o justo. Tanto faz. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Ele detesta tanto um quanto o outro. Tanto faz a pessoa condenar o justo, como aquele que isenta o ímpio da sua culpa. Né? Então, isso aqui... mas isso não é Antigo Testamento, isso é princípio bíblico. No Novo Testamento, Deus não passou a deixar de detestar quem justifica o ímpio e deixar de detestar quem condena o justo. Ele ainda detesta tanto um quanto o outro. E como que Deus para de detestar essa pessoa? Quando ela para de praticar isso, né? Vamos lá. E tem um detalhe, deixa eu deixar esse verso aqui para você. Independente do que você acha acerca de ética profissional, você que é advogado e é juiz e é cristão, saiba de uma coisa. Esse versículo, ele serve também para você. Seja você juiz, pode ser ministro do Supremo. Não era nem para chamar Superior Tribunal Federal, Supremo, né? Não era nem para chamar isso, era para chamar apenas Corte Constitucional, nada mais. Porque um dia vão ter que estar diante do Supremo Tribunal Universal, que é o juízo final. Lá, o Senhor continua detestando quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Né? Então, você que é cristão aí, que exerce a área do direito, tá? Fique atento a isso aqui. Se você quer ser abençoado, você tem uma autoridade e use essa autoridade para a justiça de Deus, né? De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria se ele não tem entendimento? Então, é mais ou menos assim, vou deixar uma ideia, né? Para ficar meio simples, eu vou fazer uma associação. De que adianta você comprar um programa de computador, né, se você não tem um computador? Não faz sentido nenhum, né? O amigo ama em todo o tempo. Então, a diferença do amigo e amigos, né, entre aspas. Então, o amigo ama em todo o tempo. Porque o amor é sofredor. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 13,
né? Então o amigo ama em todo tempo. Então Jesus é amigo. No momento em que Judas vai dar um beijo em Jesus, Jesus fala amigo. Ora, Jesus era amigo dele, é ele que não era amigo de Jesus. Ele que era traidor, mas Jesus não se iguala a Judas. Jesus é amigo. O amigo ama em todo tempo. E na angústia nasce o irmão. Então, no momento da angústia, aquele momento da onde sua vida parece que perdeu o sentido, que nada tem sentido, né? Aquele amigo vai nascer como um irmão no seu coração, porque você vai lembrar sempre, falar assim, poxa vida, quando eu estava no momento de maior dificuldade, foi fulano que me ajudou, né? E são pessoas marcantes em nossas vidas que se tornam literalmente irmãos. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe. Os irmãos em Cristo precisam ter esse tipo de amizade, né? Essa amizade em que amam em todo tempo e que na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo, olha esse versículo, quem não tem juízo se compromete ficando fiador do seu próximo. Esse versículo me chamou muita atenção porque a gente tem falado disso aqui, né? Já há algum tempo. Então você anote aí, pega um papelzinho, anote isso aí que eu vou falar agora, uma sequência de versos, porque anote assim, ó, não vou ficar de fiador para ninguém que não seja meu filho, meu irmão ou meu pai, ou minha mãe, né? Pronto, não fica de fiador. Olha, quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quer anotar as referências? Provérbios 6, verso 1. Vamos lá? Eu vou dar uma lidazinha rapidinho. Para você não ficar de fiador. Provérbios 6, verso 1. Olha aí, ó. Meu filho, pode anotar do verso 1 até o verso 5. Provérbios 6, verso 1 ao verso 5. Contra ficar fiador. Depois, Provérbios 11, tá? Nós falamos também. Então, anota aí. Provérbios 6, do verso 1 ao 5, para não ficar de fiador. Provérbios 11, verso 15, tá? Cadê? Aqui, ó. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro, tá? Provérbios 11, 15. Provérbios 20, ainda nós não chegamos lá, mas eu já vou passar para você esse mini estudo bíblico, para você não cair em enrascada, como eu quase caí. Provérbios 20, 16. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Cuidado. E Provérbios 22, 26, tá aqui, ó. Né? Aqui, ó. Pode anotar o 26 e 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que se costuma deitar, tá? Então anote aí Provérbios 22, 26 e 27. Então parece uma coisa boba, mas você está assumindo uma responsabilidade financeira de uma pessoa que, se ela por acaso ficar de mal de você e quiser te prejudicar, meu amigo, você está frito, tá? Então é por isso esse conselho aqui. Vamos lá. Eu tinha lido, então, Provérbios 17, anote aí também, né, no seu mini estudo aí. Verso 18, Provérbios 17, verso 18. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Então, cuidado. Não faça compromisso com o seu dinheiro em relação a outra pessoa. Se você quer dar de presente, dá o presente. Pronto. Não fica de fiador, não. Porque os juros, os bancos e hoje, infelizmente, a legislação brasileira, ela nunca favorece a você. Ela favorece as instituições que colocam juros e a coisa fica feia, tá? 19. Quem ama a discórdia, ama o pecado. Já viu gente barraqueiro? Tem crente que tem prazer de falar que ele é barraqueiro, né? Eu sou tranquilo e tal, mas não pisa no meu calo, não. Ô, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para vocês uma coisa. Jesus cura calo. Jesus cura calo. Esse calo da deficiência moral, deficiência ética, né?
Ah, é temperamento. Para de conversa fiada. O nosso temperamento tem que se amoldar ao temperamento de Cristo. Aprender de mim que sou manso. Jesus falou isso para o sanguíneo, para o fleumático, para o colérico, para todos. Nós não podemos esconder atrás do nosso temperamento para justificar, né, a nossa falha em relação à palavra de Deus. Jesus fala para todos, aprendam de mim, vinde a mim todos que estáis cansados. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade não tem nada a ver com temperamento, tem a ver ali com o fruto do Espírito em nossa vida, tá? Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Aqui, essa expressão, pelo que eu dei uma olhada ali agora, foi até uma pesquisa rápida, dá a sensação daquele que gosta de se gabar, tá? É como se fosse uma expressão assim, quem eleva a sua porta, ou quem exalta o seu portão, né, facilita a própria queda. Ou seja, é como se ele estivesse se gabando e ele vai acabar atraindo invejosos para causar prejuízo para ele. O perverso de coração jamais encontra o bem. E o que diz coisas más acaba em desgraça. Então, cuidado com as suas palavras, né? Fica dizendo coisas más, fica desejando coisas más, né? Porque a sua palavra é um plantio, e aí você vai colher de acordo com aquilo que você planta. Quem gera o tolo faz isso para a sua própria tristeza. Eu achei esse verso bem esquisito, eu até procurei em outra versão. Deixa eu verificar aqui. Verso 21, né? O filho estulto é tristeza para o pai. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada agora. O filho estulto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra, que é o que vai estar escrito aqui, né? Que é o que faz bem sentido do contexto. O pai do insensato não terá alegria. Por quê? Porque o filho vai trazer tristeza para esse pai, né? O coração alegre é bom remédio. Lembra que eu tinha falado sobre o remédio? Tá aqui, ó. No capítulo 16 fala assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Então, palavras agradáveis é remédio para o corpo. Por isso que eu falei para você falar palavras agradáveis para o seu vovô ou para a sua vovó, né? E aqui, novamente, ele traz essa ideia. Então, as palavras agradáveis, o que ele faz? Ele alegra o coração da pessoa, né? Eu me lembro de um outro texto aqui que eu falei, foi onde? Foi no capítulo 15. Aqui, ó, no verso 13. O coração alegre embeleza o rosto. Com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, como que é que nós vamos fazer para alegrar o coração? Palavras agradáveis. Então, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Uma pessoa que ela está em constante tristeza profunda, só ouvindo palavras más, né? Ela vai começar a se adoecer. Espiritualmente, o espírito vai ficar abatido e ela vai ficar, você vê que a pessoa fica emocionalmente debilitada, né? E também o seu corpo começa a sofrer. O ímpio, se a tristeza faz secar os ossos, né? Eu vou dar um melhor remédio para a osteoporose dos velhinhos, né? Para você lá abençoar os seus avós, seus vovôs. Talvez seus pais também, né? Fala palavras abençoadoras para eles todos os dias. Façam eles se sentirem as pessoas mais importantes. Porque depois que morrer é isso que você vai falar. Aí eles eram tão importantes para mim, então mostra isso para eles. Todo dia. Faz um devocional literalmente, né? Todo dia você vai lá. E eu não estou falando a palavra errada, não. A Bíblia fala para você honrar os seus pais. Né, os seus avós são pais dos seus pais. Então a honra está relacionada com isso. Em Levítico tem um verso maravilhoso que fala para nós aprendermos a ficar de pé na presença dos idosos. Olha que coisa linda, né? Se a gente tivesse uma cultura bíblica, né, onde os idosos fossem honrados. No nosso país, os idosos são tidos apenas como velhos, ultrapassados e que não têm importância nenhuma e são meio burros, né? Que os jovens são os inteligentes, os intelectuais. Vamos lá, então, faça isso. Restaura os ossos dos seus avós, dos seus pais, falando palavras alegres,
falando palavras de amor para eles, né? Mostrando para eles que eles são importantes para vocês, tá? Ah, mas eles não me criaram bem. Vença o mal com o bem. Quem sabe o senhor não vai usar isso aí para você ganhar o coração dos seus pais, né? O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Então, tá aí o suborno. O Brasil é cheio, né, de pessoas que amam o suborno, né? Seja na área da área da justiça comum, seja para poder aprovar alguém numa prova, seja para tirar carteira de habilitação, né? Então você que é cristão, que está numa posição de autoridade, fica atento, tá? Porque se você está aceitando suborno, você é ímpio. Seja você policial, seja o que for. Deus te deu uma posição importante. A sabedoria é o alvo do inteligente. O seu inteligente, ele busca a sabedoria. O objetivo da vida do inteligente, quem de fato é inteligente, é buscar a sabedoria. Tiago vai dizer assim: há algum sábio entre vocês? Tem alguém sábio entre vocês? Mostre pelo trato, ou seja, pela forma como ele trata as pessoas. Sabedoria está relacionada com comportamento. Inteligência está relacionado também com conhecimento, mas não basta você conhecer. O conhecimento sem prática é totalmente inútil. É como a fé sem obras, né? É uma fé sem ação, é uma fé morta. Mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato, que é aquele que o pai do insensato não terá alegria, o filho insensato é a tristeza do pai. É quase com uma repetição, né? Só que com outras palavras. E amargura para quem o deu à luz. Então o filho tolo, ele é a tristeza para o pai e amargura para a mãe. Olha, ele vai fazer a mãe ter uma vida amarga, né? Quantas mães, ao invés de se alegrar pela vida dos seus filhos, elas têm uma vida amarga. Claro que elas vão dedicar, elas vão sacrificar, e eles, os pais, também vão sacrificar suas vidas de joelho, né? E a tristeza maior pode ser quando eles detectam, eles vêm constatar que a insensatez do filho nada mais é do que fruto da omissão dos pais em ter criado esse filho no caminho do Senhor ou ter exigido um pouco mais. Ah, ele é muito novo para aprender as coisas de Deus. Ah, ele não quis ir para a igreja. Ah, ela não quer estar no meio dos jovens da igreja e coisa desse tipo, né? E aí os pais vão cedendo, fazendo dos seus filhos seus próprios ídolos, e depois eles se tornam reféns daquele que deveria estar honrando eles, né? Não é bom punir o justo. É contra todo direito ferir o príncipe. Essa expressão que está relacionada, evidentemente, ao príncipe quando ele está fazendo o certo. Na Almeida Corrigida Fiel está assim: também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Então, você está aqui no verso 27. Quem controla as suas palavras, olha que interessante a conclusão desse provérbio. Quem controla as suas palavras, Tiago vai falar muito da língua, né? Que aquele que controla a sua boca consegue dominar todo o seu corpo, os seus instintos. Quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Jesus envolvia tudo isso aqui, né? Quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Verso 28. Até o insensato, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Ele passa por sábio. Às vezes o camarada é maior tolo, vamos dizer assim. Mas como ele é caladinho, todo mundo pensa, não, fulano é muito inteligente, né? Porque você não sabe o que está dentro dele. Então a postura dele de controlar as suas palavras dá a sensação de que ele possui conhecimento, no caso aqui. Porque até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. E se fica de boca fechada, se passa por inteligente. Aí, ó, estratégia, né? Então, a gente vai estar parando por aqui. Esse verso, eu acho que o verso-chave desse, pelo menos o verso mais famoso desse capítulo,
é o verso 17, né? Que é: o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce um irmão. Tá bom? Nós encerramos hoje Provérbios capítulo 17. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado para a gente chegar até aqui. E amanhã a gente vai entrar no capítulo 18, que vai começar a falar sobre a postura da pessoa que fica isolada, né? Olha aí para você ver no verso 1, né? O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Amanhã a gente começa, se Deus permitir, capítulo 18. Eu peço que vocês compartilhem esses estudos de Provérbios nas suas redes sociais de modo geral, mas principalmente, se tiver jeito de colocar nos stories, manda para alguém, né, no direct ali, alguém que você acha que vai ser útil, e que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, viu?